ainda nessa fase de férias, ainda, né, mais Sim. desconectado, mas como o Connect tem essa proposta de deixar tudo ali na área de membros para as pessoas assistirem, então é muito interessante que a gente já comece esse movimento. O que eu quero deixar de aviso? Semana que vem também vai ter um encontro, e aí vai ser com a Manu Bombardelli, e ela vai falar sobre um pouco sobre desenvolvimento humano, mas muito direcionado para empresas. Também, e ela trabalha muito com vendas na internet, tá? Mas sempre para esse lado do desenvolvimento humano. Então, semana que vem a gente tem esse encontro também aqui online. Amanhã a gente tem encontro presencial para quem é aqui de Porto Alegre, a gente vai ter lá no Bourbon Teresópolis, e eu quero muito encontrar vocês. E vou deixar aqui também o convite para participar do menu de negócios. Se for de outra região, participar aqui do Connect, e se for aqui, né, de Porto Alegre região, a gente convida também para participar de forma presencial. Hoje vou deixar o Carlos aqui direcionar a nossa aula com a Simone e apresentar a Simone para que a gente possa assistir aqui um pouco do que vai ver nessa noite. Maravilha, a Ingrid é uma grande parceira desse projeto do Connect Digital, né, do Menu Connect, e de outras coisas que vão vir no digital, que a gente vai poder abranger, não só o Brasil, né, mas pessoas de vários lugares, e nós estamos preparando ferramentas para acelerar o negócio de vocês no digital, e que a gente possa fazer mais negócio. E quem é da região aqui, que puder vir nos eventos também, vão ter muitas novidades, muitos treinamentos, e a partir de uma conexão, tudo muda, muitas portas se abrem, né? Eu sempre digo assim, e eu digo de uma forma verdadeira, que é mesmo, cada um de nós conhece, no mínimo, uma lista de 200 pessoas, né? Eu conheci alguém que veio a Jamile, que trouxe a Simone, e aí, assim, um vai indicando o outro, né? E a Simone, ela é uma grande profissional nessa área, é uma pessoa muito engajada com pessoas mesmo. Isso é verdadeiro dela, ela sabe disso, né? E por isso, então, é um prazer te ter aqui hoje no Menu Connect. Seja bem-vinda e papel e caneta na mão, porque nós temos muito para aprender. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui assistindo. Eliane, a Ana, vocês não se apresentaram, mas depois vocês falam um pouquinho de que vocês trabalham, qual a área de vocês. Eu acredito que o financeiro é para todas as áreas, né? Falar de dinheiro é para qualquer área mesmo, independente se for empreendedora, pode ser CLT também. A Eliane levantou a mão. Pegar meu caderno, agora sim. Olá, boa noite. Não, foi sem querer, eu só ia dizer que eu estava aqui. Tá bom. Então tá. Desculpa. Seja bem-vindo. Capaz. Então, vamos começar. Antes de qualquer número, né? Eu quero alinhar uma coisa importante, que a organização financeira não é sobre ser boa com dinheiro, né? É sobre ter clareza para decidir melhor. Hoje não é uma aula para julgar ninguém, é um encontro para olhar para a nossa realidade, né? Falar com clareza para que 2026 a gente tenha resultados diferentes. Então, o erro mais comum que eu vejo é confundir muito no dinheiro, no negócio, que o faturamento é todo o teu lucro. Né? Eu não sei, gurias, qual é a área de vocês, vocês são empresários, empreendedoras? Eu sou advogada, tenho a empresa PJ, né? Sim. E a Ana? Eu trabalho com personalizados. Ainda sou CPF ainda. Ainda está no CPF apenas. Mas, para ti também, né? É empreendedora, ainda não está formalizada, mas tem que ter essa visão de empreendedora também, para quando te formalizar, né? Saber exatamente o que vai ser os custos também de taxas, de impostos, a gente estava falando sobre isso antes. Reforma tributária está aí, vai pegar todo mundo, né? Então, a gente tem que se organizar.
O que eu trouxe para vocês, que eu vejo muito, eu trabalho, eu não me apresentei, né? Sou Simone, sou formada em contabilidade, administração, gestão financeira e estou cursando psicologia organizacional. E o que eu vejo muito, né? As pessoas confundirem o que é o que entra no teu faturamento e o que realmente é o teu lucro, né? Tipo, eu vendi 30 mil reais, né? Entrou para mim 30 mil reais, mas os 30 mil reais não é o meu lucro. Tenho que saber que eu tenho custo fixo, que eu tenho o meu custo variável, que eu tenho outras coisas para pagar, como a Ana, independente de ter CNPJ ou não, tu é uma empresa, né? O que entra das tuas vendas é da tua empresa. Eu sempre digo para a gente ter duas contas, né? PJ e PF. Eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer quando tu for formalizar, já ter essa conta aberta. Hoje a gente tem os bancos digitais, que são fáceis de abrir essas contas, mas independente de tu não ter ainda o CNPJ, separa, né? Separa em duas contas, ou separa de outra forma o que realmente é teu, né? Teu como pessoa, e o que realmente é o que a tua empresa tá lucrando, né? Ter os custos bem realistas, né? Saber exatamente o que eu, tipo, né? Eu trabalho, sou empreendedora também, gurias. Eu trabalho e fico aqui no co-work, né? Hoje eu ainda estou no co-work aqui na Tecnopuc. Aonde que é? Aqui na Tecnopuc. Dentro da... é bem legal aqui, ó. Adoro o espaço. E aí... Eu ia te visitar também, conhecer o espaço. Venha, é muito bom. Eu adoro o ambiente da rua da PUC, é muito bom. E aí eu trabalho também de home office, né? Mas, como o Carlos disse, vou receber uma visita de um cliente. Não posso receber na minha casa, né? Então, eu tenho que ter esse custo, esse local para atender. E qual que é o meu custo para isso? Realmente eu estou conseguindo pagar as minhas contas com o meu trabalho? Então, para vocês, não sei se a Eliane deve ter um local ou não, mas eu trabalhei muito tempo de home office, tá? Eu trabalhei um ano inteiro de home office. Também sou conveniada com a Prefeitura de Porto Alegre, então eu conseguia trabalhar dentro da sala do empreendedor. Mas quando a sala fechou ali, por causa das enchentes e tal, eu trabalhei de home office. E aí eu disse, Simone, como é que tu vai receber alguém na tua casa? Porque eu trabalho com microcrédito também, gurias. E aí hoje a gente vê muito golpe, né? E as pessoas dizem, eu quero te conhecer. Tem aquela moça lá do Instagram, moça do WhatsApp, eu quero te conhecer, porque para ver que se realmente tu não é fraude, né? Exatamente. E como que eu vou? Daí eu comecei, também não posso ficar de home office. E aí, o que eu fiz? Saber exatamente o que eu estava lucrando e quanto que eu pagaria para estar num local, né, alugar um local, e o que eu precisaria aumentar do meu faturamento. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu sei exatamente quanto que eu tenho que vender, né, fazer contratos para eu ter o lucro que eu quero. Então, eu não conseguiria fazer com X. O que eu preciso fazer para aumentar, para eu poder fazer o que realmente eu quero? Mas para eu saber fazer isso, eu tenho que saber todos os meus custos, né? Qual que é o meu custo fixo? Qual seria? Eu saindo de casa, vou gastar de deslocamento também. Vai de carro, gasta estacionamento. Vai de Uber, é mais uma despesa também. Então, isso a gente tem que colocar também. Trabalho em casa, agora no calor, a gente usa mais ar-condicionado. Vai aumentar nossa despesa ali, porque mesmo que eu esteja em casa, se eu não estivesse trabalhando, eu não estaria com ar-condicionado ligado, né? Se eu estivesse na rua,
E a gente sabe que a conta aumenta exponencialmente, realmente. E isso a gente tem que ter a visão, porque se eu estou trabalhando em casa, eu tenho que botar ali, pelo menos R$100 é o meu custo de luz, porque eu tenho que precificar o meu valor através disso. Luz, água, internet, se eu aumentei o plano, coisas assim. Então, essa é uma dica para a gente saber realmente que não está só faturando, mas tem todos esses custos para pagar. Eu gosto de contar essa história, que era uma cliente minha, lá da Restinga, e aí ela faturou muito bem um mês, e o sonho dela era ter um carro, que era uma Tracker, até vou falar o carro que ela queria. E aí ela faturou, juntou bastante dinheiro naquele mês, e aí ela foi na concessionária. Vou comprar o carro que eu quero. Chegou na concessionária, foi fazer o seu cadastro, né? E o vendedor perguntou para ela o bairro dela. E aí ela disse Restinga. Só que a pessoa já fica com um preconceito. A própria pessoa, nós mesmos temos um preconceito. E ela já disse, o vendedor me olhou com uma cara estranha, né? Porque eu moro na periferia, digamos assim. Só que na cabeça dela. E aí ele perguntou, como é que você vai pagar? E ela disse, à vista. Então ela pegou o dinheirinho todo que ela faturou no mês e pagou o carro à vista, porque não pensou, trabalhou com orgulho, né? Com o preconceito que ela já tinha. Pagou à vista. O que aconteceu? Próximo mês, ela não tinha para pagar as contas, nem o funcionário, os estoques e nada. Vendeu o carro, teve que vender o carro e, pior de tudo, pedir dinheiro emprestado à família. Então, por quê? Ela não tinha essa clareza que tudo que aquele dinheiro que entrou não era dela. Ela saqueou a empresa dela. Costumo dizer que a gente saqueia a nossa empresa quando a gente não tem essa clareza de que realmente aquele dinheiro não é todo nosso. O dinheiro é da nossa empresa, a gente é funcionário da empresa. Eu sou funcionária da minha empresa. Eu tenho que ter o meu salário certo. Se eu não souber viver com o meu salário, poxa, trabalha mais para produzir mais para aumentar o teu prolabore. Outra coisa é que muitas pessoas não tiram o prolabore, né? Prolabore é o teu salário. Se tu fosse funcionária de uma empresa e fizesse o que tu faz hoje, tu vai receber esse salário. E aí, quanto que tem que ser o meu salário? Para eu pagar minhas contas pessoais. Meu cabelo, minha roupa nova, a luz da minha casa, a água da minha casa, quanto que eu preciso receber? Qual a clareza que eu tenho, né, para saber exatamente o que eu tenho que receber. Então, entrou um dinheiro X, o que vai sair do meu faturamento? Custo fixo, que é se eu tenho um aluguel, se eu tenho água, luz, telefone, esse é meu custo fixo. Custo variável, uma eventual compra que aparece, alguma coisa mais. Paguei um curso, fui no network, paguei o network que eu estive lá, o deslocamento, um café com uma cliente, alguma coisa assim, é o meu variável. Aí eu tiro meu prolabore e o que sobrar é meu lucro. Aí o meu lucro, o que eu vou tirar? Quantos por cento eu vou investir na minha empresa de novo? Não adianta eu lucrar e ficar estagnado, né? O que eu vou usar para investir na minha empresa de novo? O que é para mim investir? Tipo, eu que trabalho como prestadora de serviço. Meu maior investimento é o meu conhecimento. Eu tenho que adquirir conhecimento para eu poder alavancar meu negócio, né? Senão eu vou ficar sempre fazendo a mesma coisa. E aí eu invisto nisso. Quanto que eu tenho que investir para eu crescer mais? Para ter mais clareza? Então, no caso da Ana, quanto que eu preciso investir em estoque para eu crescer mais? Ou é uma máquina nova que vai alavancar meu negócio, vai fazer eu vender mais,
sem muito tempo, sem, né, ter muito tempo que eu consiga encurtar o meu tempo e faturar mais. Então, essa clareza a gente tem que ter, saber o que eu preciso guardar para eu investir, reinvestir. E nem tudo é lucro. O que eu ganho da minha empresa? O meu salário. Meu salário é meu. O resto é da minha empresa. Eu não vou saquear a minha empresa, porque daí eu estou jogando contra mim mesmo, né? A Ingrid levantou a mão. Não? Então, eu falo, então, o lucro, né? Saber ter, guardar uma reserva para eu poder reinvestir. Outra coisa que eu falo também, a gente fala muito de reserva de emergência, né? Boa noite, Marcão. A gente fala muito em reserva de emergência, né? Eu falo, uso outra palavra, que é a reserva de oportunidade. Por quê? Guardei meu lucro, sobrou meu lucro, guardei para reinvestir, mas eu tenho, guardei 5%, começa com pouco. Oi, tinha caído. Começa com menos, né? Começa com 5% da minha reserva de oportunidade. Por quê? Quando chegar uma máquina nova, digamos, um computador novo, um curso novo, alguma coisa que eu consiga pagar isso à vista e eu tenha um desconto, é uma grande oportunidade. Surgiu, estragou uma máquina. Vou comprar uma melhor, né? Já vou tirar aquela que está obsoleta, vou comprar uma melhor. É uma reserva de oportunidade. Aí eu vou lá na minha caixinha, no meu banco digital, a gente consegue botar as caixinhas, né? Hoje nos bancos tu consegue. Eu tenho uma caixinha que é a reserva de oportunidade. E tem uma que é para reinvestir no meu trabalho, e tem uma que é o porquinho, mas depois eu vou explicar essa, tem uma dica bem boa no final, que é o porquinho, né? Então, a gente tem que ter essa clareza, mas não está sobrando. Tem problema no início, é bem difícil, né? Eu passei um ano bem ruim, assim, quando comecei a empreender, porque a gente vai se adaptando, né? A maioria das empresas quebram no início, quando a gente começa a empreender, mas o que é o problema maior? É a falta da clareza, né? De saber exatamente onde eu estou, onde eu comecei, aonde que eu vou chegar. E eu costumo dizer de uma forma carinhosa que muitas vezes a gente empreende por necessidade, né? Agora como aconteceu muito na pandemia, eu vivenciei muito, perdi o emprego, o que eu vou fazer, né? Tenho aquele desejo, né? Aquele sonho de ser empreendedora. Hoje nós somos um país que realmente está muito empreendedor, né? A gente vê muitas ofertas de emprego, mas o povo está saindo do CLT para empreender. E é realmente isso, vou fazer o meu sonho. Só que empreender no Brasil não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil. A gente tem, ainda bem que nós, brasileiros, a gente tem uma resiliência, né? E a gente acredita no que tem força e vai atrás. Mas não é fácil. E se não é fácil, se a gente não tem essa clareza financeira, fica mais difícil ainda, né? Comecei a empreender no supetão, não sei quanto que eu vou cobrar, não sei quanto que custa, não sei quantas pessoas fazem o mesmo que eu faço, qual o meu nicho. Hoje a gente tem espaço para todo mundo, né? O que difere um de outro é a qualidade do teu serviço, né? A qualidade do teu serviço. Se eu estou com uma clareza do que eu tenho que fazer, eu atendo melhor meu cliente. Hoje, o Carlos falou lá no início de conexões, grande maioria dos meus clientes são minhas conexões. Quando eu comecei, isso é uma dica também,
eu era muito aquela Simone contadora, trabalhei em banco também, de dentro de escritório, enfim. E aí, quando eu comecei, tive a parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, conveniada, eu comecei a sair aí em eventos e conhecer muitos empreendedores, isso há 3, 4 anos atrás. E aí, gente, é isso que me trouxe muitos clientes que eu tenho hoje. Hoje eu não saio na rua prospectar. Eu divulgo o meu trabalho, as pessoas sabem o que eu faço, mas eu não saio para prospectar. Por quê? A conexão, o investimento em network, o investimento pessoal nas pessoas, é a maior divulgação que vocês têm. A indicação é a melhor divulgação que vocês têm. Tá aqui o Marcão, que trabalha com um podcast. Não tenho dinheiro para fazer um marketing. Hoje não é barato, né? Tá pagando um profissional ali de marketing que vai te dar, sim, é importante, vai alavancar o teu negócio, mas, poxa, vou lá e vou investir, vou fazer um vídeo, vou procurar alguma coisa que eu possa ter material para eu divulgar nas minhas redes sociais, para as pessoas saberem o que eu faço. Então, é uma forma de investimento. Esse mês não posso, mas mês que vem eu posso. Posso investir num evento de network, como teve no sábado passado, que tu conhece outras pessoas, troca ideia, gente, é muito valioso. Para mim, é um dos maiores investimentos que eu faço, é realmente investir em conhecer outras pessoas. E aí, vou chegar na precificação. Precificação é primordial, mas primeiro o que é, relembrando? Faturamento, tirar os custos, tirar o salário, muito importante, guardar uma reserva para reinvestir, guardar uma reserva de oportunidade. E aí, para eu saber tudo isso, eu tenho que saber quanto que eu pago, né? Quanto que eu cobro o meu serviço. Eu não sei, tu, Ana, tu tem esse cálculo pronto, feito? Tu trabalha com produtos? Sim, eu trabalho com produtos. Na minha precificação, a minha hora custa R$ 7,50. Na minha precificação, a planilha que eu trabalho. E aí, e o teu produto? Tu vende, né? O material, tu faz sobre encomenda? Sim, eu trabalho sobre encomendas. Meu carro-chefe hoje é topo de bolo. Né? Tá, e essa tua hora, ela paga todas as tuas despesas? Tu já conseguiu separar o que tu precisa de prolabore? Então, aí, com conhecimento através da Ingrid, eu vi que ela estava totalmente errada, né? E aí eu estou trabalhando com ela agora para poder colocar ela em ordem. Sim. Não, perfeito. É só ter a clareza do que realmente, né? Tipo, eu também. Eu tenho um curso também de organização financeira e eu lancei há pouco tempo, tinha lançado ano passado um que era online 6 encontros. Aí uma cliente disse para mim, Simone, eu quero presencial, porque eu gosto do olho a olho. Eu disse, eu também gosto, mas vai mudar o valor exponencialmente. Por quê? Tu vai ter o custo, né, o tempo de deslocamento, né, mais o custo de transporte, e aí ela queria sempre ir num café, daí tu tem mais esse custo de café, né? Hoje em Porto Alegre eu moro na Zona Norte, ela morava na Zona Sul, praticamente 1 hora. E quanto que é a minha hora? Né? Saber exatamente como tu disseste, tu sabe qual é o valor da tua hora. Saber qual é o valor da hora para poder cobrar diferente. Eu não posso deixar um valor igual para todos os clientes, né? Porque todos eles vão ser diferentes. Então, tu já está sendo orientada, isso é o primeiro caminho para te chegar
aonde tu quer chegar, né? Para te melhorar e conseguir faturar exatamente o que tu queres. Simone, deixa eu só baixar aqui. Tu até mencionou ali do negócio da sala, né? E isso também foi algo que, para mim, é algo que eu estou investindo agora, por exemplo. Eu estou fazendo um investimento de algo, coisas que eu tenho medo, mas que, né, com ajuda eu já vi que o retorno financeiro, tipo, eu vou meio que investir, implantar muita coisa, tempo, dinheiro, enfim, até meu prolabore vai ser muito menor, né, nesses tempos, tipo assim, investir tudo para que eu consiga aumentar. E aí, em relação a esse presencial, né, eu sempre também, como trabalhei com internet, sempre trabalhei de casa, tenho meu escritório. E quando precisava em cliente, eu ia, né, comecei a ter clientes no passado, exatamente por causa de conexões, eu ia geralmente nos lugares, ou fechava. E aí agora eu estava exatamente nesse impasse. Se eu alugava uma sala, e aí eu acredito, né, e aí foi a minha decisão, não sei se estou errada, de que talvez nesses primeiros 3 meses, considerando que eu estou investindo em muita coisa, nesses 3 primeiros meses eu comprei aquele endereço fiscal, sabe? E aluguel de reuniões em um co-work. E aí, não sei se estou fazendo do jeito certo, nesses primeiros 3 meses, onde eu estou investindo muito alto em várias outras coisas, deixar nesse co-work já ter também isso, para o cliente já ter uma percepção nova, né, de que tem um local, nananã, e depois, talvez, posteriormente, aí sim a gente alugar uma sala e tudo mais. Eu não sei se... Eu queria muito... Eu estou aqui aproveitando para fazer, tipo, uma consultoria, para saber se está sendo adequado essa linha de pensamento. Eu acho que tu está fazendo certo, porque tu vai testar no work como realmente vai ser, né, essa tua adesão aos clientes também. E se vai fazer diferença no teu resultado, tendo esse espaço a mais. Eu, no meu caso, fez diferença, porque, olha só, eu estou em um ambiente bem bacana e eu fiz uma parceria já aqui dentro, já conheço outras pessoas, fiz uma parceria com uma startup de microcrédito, também dentro da Tecnopuc. E aí a gente trabalha junto. Troca figurinha, ele me passa cliente, eu passo cliente para ele, o que eu não atendo, ele atende, e assim, para mim fez sentido, tá? Se em 3 meses não tivesse feito sentido, eu não estaria por aqui, né? Porque daí o que eu pesei? O meu custo, porque se eu tivesse em casa e tivesse que atender, eu teria que fazer como tu, né? Sair até o cliente, entender o cliente. Hoje a nossa demanda, a gente é muito tempo de deslocamento, é muito grande, né? Aí tu vai tomar um café, ou tu te estende mais, daí tu conversa às vezes mais do que precisa, né? Não é objetivo, não tem aquele horário fixo, enfim. Para mim, Ingrid, deu certo, tá? Aí tu tem que pesar na balança o que tu quer. Quero ser uma agência grande, né? E daqui a pouco eu ter mais pessoas trabalhando comigo, né? E ter essa visão, porque eu acredito que tudo bem, a gente trabalha em home office mas tu tendo um espaço, tu passa uma credibilidade diferente. Como é que não é credibilidade a palavra? Fugiu a palavra agora. É a menopausa, estou esquecendo de tudo. Tu passa a ter... as pessoas essa percepção de valor mesmo, né? Exatamente. É autoridade, né? Tu tem uma autoridade diferente. E eu acredito, acho que tu pode fazer esse teste, sim. E aí, tu estando dentro de um ambiente que tem mais pessoas, a gente conhece mais... Volta àquela ideia da gente conhecer outras pessoas. Como no meu caso. No meu caso, foi muito bom. Para mim, está sendo muito bom essa parceria que eu fiz aqui dentro. Se eu estivesse dentro da minha casa, eu não teria feito, né? Não teria conhecido. Então, dá para te medir aí uns 3 meses. E sim, o investir, vamos falar do investir agora. O investir,
Eu trabalho com microcrédito, mas sou conveniada também com a Prefeitura de Porto Alegre, a gente tem um programa Juros Zero, por enquanto está suspenso, mas atendo todo o Rio Grande do Sul com microcrédito. Às vezes eu sou pequena e eu não tenho como investir, né? Eu não herdei, não vim de família rica, eu tenho que ir atrás das minhas coisas. E aí, como eu vou investir? Tem que procurar uma facilidade de crédito que atenda à sua necessidade. Ah, Simone, eu não gosto de fazer dívida. Não é dívida. Vai ser dívida se tu não conseguir pagar, né? Aí nós voltamos lá no início. Por que vai ser dívida? Porque eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei qual é o meu faturamento. Um mês eu faço isso, outro mês não faço, porque eu não tenho constância. Aí sim vai ser uma dívida. Mas se tu fizer pegar um crédito, seja onde for, num banco que tem taxa mais justa, num Pronamp, em qualquer coisa que seja, mas tu usar para investir. Mas eu tenho que ter a clareza, eu vou investir realmente para aquilo que vai me dar um retorno, né? Eu vou comprar uma máquina que vai produzir mais, eu vou ter mais tempo para fazer as coisas e ela vai trabalhar sozinha. Quanto que eu vou conseguir lucrar com esse meu novo investimento? Então, esses investimentos que tu disseste está fazendo, a gente tem que investir, senão a gente vai ficar sempre na mesma, né? A gente vai ficar sempre girando no mesmo local e não vai sair do lugar. E aí, o que eu quero quando a gente empreende? É não ficar ali meio, digo assim, para o resto da vida, né? Não ficar informal, né, pelo resto da vida. A gente quer crescer, a gente quer ter alguma empresa sólida, uma coisa que eu consiga pagar minhas contas ali com dignidade. Então, eu acho que investir é válido, sempre válido, saber exatamente no que está investido, o que vai te dar o retorno. O local eu acho importante, tá? Por ter exatamente isso que eu te disse, credibilidade e autoridade. Mas aí tu testa se realmente é isso que vai te dar retorno. Ou pesa, né? Não faz diferença para mim, vou continuar trabalhando de home office, enfim, tá tudo certo, é isso que eu quero, não vou contratar ninguém para trabalhar comigo, coisa assim. Hoje a gente trabalha todo mundo à distância também, né? Mas é importante a gente ter um contato também. Então, eu acho que está no caminho certo. Eu acho que está investindo no teu negócio. Vou diminuir meu Prolabore, ótimo. Se eu consigo viver com um Prolabore menor, que eu não vou saquear minha empresa, né? Tipo, não faltou para pagar minha conta, eu vou tirar da empresa e nem sei por que eu estou tirando. Aí eu acho muito válido, né? Isso esse negócio de misturar, isso é muito normal, né? Misturar exatamente o que entra. Eu misturo tudo, aí eu vou no mercado, eu compro o que eu preciso comprar para minha casa, daí eu não sei se é com o dinheiro da minha empresa, se é com o meu salário, tem que estipular, dia 10 eu vou me pagar. Qual é a primeira pessoa que tem que pagar na tua empresa? Você, tá? Dia 10... Internet. Oi também? Internet. Achei que tinha travado aqui. É. 10. Só porque eu ia fazer uma pergunta. Ó, viu? Veja bem o lugar que tu vai estar, Ingrid, que tem uma boa interconexão de internet. É. Pois então. Deixa eu aqui. Eu já queria alugar aquela sala ali de cima do hub, meu sonho ali, voltou. Me treme inteira, mas aí é isso, né? Tipo, eu acho que é uma fé muito grande, tô orando, mas aí eu pensei, não, primeiro vamos com calma, entendeu? E também tem esse negócio de, tipo,
O pior é que assim, eu, a gente como também moro estava longe, com a não vale a intenção pena de. também todo dia. Então tem que aumentar primeiro para depois eu pegar um fixo, porque a gente pega um contrato de pelo menos, no mínimo, 6 meses ou 1 ano, né? Quando Sim. é aluguel de sala, assim. Uhum. É, a gente também estava nesse processo aí de crescimento e expansão, e tu tem que colocar tudo isso aí na ponta do que vale a pena, né? Porque às vezes é um cliente falou, poxa, poderia ser maior. E aí, por causa que aquele cliente que falou que se tu for comparar na tua carteira de clientes, ele é assim, e porque ele trouxe um feedback em relação ao teu negócio, tu já quer fazer 1001 mudança e já vamos ver outro lugar, isso, aquilo. E confesso para ti que também foi muito tentador ali para nós. Na hora que falaram, ó, tá desocupada a sala ali, também foi muito tentador para nós. A gente até trocou uma ideia aí com a Simone também para entender se às vezes é o momento, né? É isso aí que a gente tem que estar analisando. Não sei se tu vai concluir aí, se eu queria te fazer uma pergunta, porque tem dois caminhos que a gente vê assim, as pessoas falarem, as pessoas que são do ramo de finanças falar em relação ao Prolabore. Umas dizem assim, o profissional que hoje tu ocupa o cargo dele, qual que é o valor que ele recebe aí no mercado? E outras pessoas dizem assim, quanto que são as suas despesas hoje de pessoa física, entendeu? E aí tu fica nessa busca de qual caminho tu segue. Tu segue conforme um profissional da tua área hoje atua, o que o mercado paga, ou tu segue conforme tu como dono daquele negócio, as tuas contas, pessoa física, tu suprir através das vendas e da prestação de serviço ou do produto que tu trabalha. Qual que é qual seria o caminho ideal ali para te seguir para montar o teu Prolabore? Tá mutado, acho que o teu aí. Tá mutado. Tá sem som, querida. Deu. Deu? Agora sim. Então, bom, Marcão, primeira coisa, a gente saber a nossa realidade, né? É que nem tu deve saber exatamente o que um profissional que nem você recebe se fosse trabalhar numa empresa. Tu tem essa ideia. Estou trabalhando em CLT, o quanto que essa empresa vai me pagar? Eu acho super justo a gente querer pagar realmente aquele valor que a gente merece, né? Mas eu não posso querer me pagar um valor que a minha empresa não pode me pagar, né? Tipo, uma clareza que eu tenho que ter. O que eu preciso fazer para eu chegar a receber o valor que realmente eu mereço. Um profissional qualificado como eu mereço. Né? Esse é um ponto. Outro ponto, realmente, tu tem que saber tuas despesas fixas, tuas despesas tuas pessoais, né? Mas a gente tudo se adapta nessa vida, né? Eu digo isso porque quando eu saí das minhas empresas, meu emprego CLT, eu vinha com um patamar de salário, né, muito alto. E aí, quando tu vai empreender, eu não posso querer ganhar aquilo que eu ganhava. E sim, minhas despesas eram bem maiores, minhas pessoais. Mas a gente se adapta, né? Eu me adaptei, meu Prolabore hoje é uma outra realidade, né? Não cheguei ainda no patamar que eu quero chegar, mas estou caminhando para isso. Então, meu Prolabore, minhas despesas, eu me adaptei, sabe? Não sei se eu estou te respondendo, mas, tipo, a gente faz menos, a gente se adapta a tudo, né? Quanto mais tu recebe, mais tu gasta. E aí, quando tu baixa o teu salário, tu tem que rever as tuas despesas pessoais. O que eu preciso fazer para eu diminuir minha despesa, porque eu não posso tirar um Prolabore de 20 mil na minha empresa hoje. Né? Eu não tenho essa condição ainda. Então, eu acho que a gente tem que saber o quanto que eu mereço ganhar. Quanto que um profissional qualificado como tu merece ganhar. Mas eu tenho condições de pagar, né? Eu tenho essa condição de pagar. Ou seria mais válido, como a Ingrid falou,
Prolabore está investindo na minha empresa. Tá? E aí depois, sim, eu pego um Prolabore que realmente eu queira ganhar. Então, é bem complicado. Eu, no meu caso, tá? Eu vou num Prolabore que eu consigo pagar, que me sobre o valor para eu realmente guardar ali uma reservinha de oportunidade e poder guardar alguma coisa para investir. Então, esse é o meu Prolabore justo, tá? Claro que eu não fico devendo as minhas despesas pessoais, né? Mas eu me adaptei nas minhas despesas pessoais de poder ao meu Prolabore. Não sei se eu te respondi. Ou te deixei mais confusa. Não é ser realmente adaptável, né? Adequar, Exatamente. que nem a Ingrid comentou ali, de, poxa, eu sei que nesse período eu vou estar fazendo um investimento na empresa e esse investimento vai lá na frente me trazer um retorno. Então, tu tá... Ela está projetando que ela quer ganhar futuramente. Exatamente. E aí, futuramente, ela vai estar se pagando realmente o salário justo que ela merece, ou até mais, né? De todo estudo, de todo o empenho, de todo o investimento, né? Então, eu acho que é tudo adaptável, né? A gente não tem uma regra. Tipo, que nem tu disse, vem um cliente lá e diz, essa sala seria melhor para ti, não sei o quê. Mas é uma pessoa falando, né? E a gente não precisa seguir a regra de que todo mundo segue, né? Fulano de lá, para mim, fulano de lá tem uma baita do escritório, tem funcionário, ok, está na realidade dele, né? Não é minha realidade, eu não posso me adaptar à realidade dele só para querer parecer, né? Então, hoje eu li uma coisa bem interessante, dizer assim, grama do vizinho sempre parece mais verde, mas existem vários verdes na nossa cartela de cores, né? Quem sabe o teu verde não é mais interessante do que do outro. Então, a gente saber realmente a realidade de cada um não é fácil. Estava conversando, Marco, não é fácil, dá vontade de desistir, né? Vem todas essas reformas, essas mudanças, enfim, mas não é fácil. Mas o que tu vai fazer? Tá fazendo o que tu gosta, né? Tem a tua empresa, tem seu NPJ. Então, vamos à luta, vamos se adaptar. Tudo a gente se adapta nessa vida. Tudo. Qualquer coisa na saúde, qualquer coisa a gente se adapta. E aí eu tenho lá no meu Instagram, que é um desafio. O que eu achei, quando eu postei, eu pensei, isso ano passado eu já fiz. Eu postei, eu achei, cara, é tão bobo, né? Mas enfim, a gente deu mais de 13 mil visualizações no cofrinho do ano passado. No cofrinho do ano passado, eu comecei, tirando da minha pessoa física, tá? Não da empresa. Comecei o cofrinho com R$20. E aí fui aumentando. De 20 foi para 40, de 40 foi para 60, e sempre aumentando 20. No final do ano, tinha R$2.460. É pouco? Mas se eu não tiver os R$2.460, né? E se foi um ano ruim? Exato. Mas foi interessante. O cofrinho funciona, porque fica guardadinho ali, né? Exatamente. Se eu não tiver. E aí, esse ano, eu aumentei o desafio. Comecei com 50, tá? Aí, 50, no final do ano, se eu não me engano, é 3.460. Uma coisa assim. Então, uma vez mas há muito tempo, né? Acho que uns 10, 15 anos atrás, eu morava em Cachoeirinha, aí quando eu entrava na porta para a cozinha, tinha a geladeira, em cima tinha tipo uma cestinha, e eu guardava ali R$1. Aí um dia eu paguei meu aluguel, que era R$1.200, só com moeda. Foi muito legal. Não me lembro quanto tempo foi, tá? Talvez tenha, não sei quanto tempo, mas chegava de um negócio, troco R$1. Aí quando eu vi, sei lá pelo quarto, quinto mês, R$1.000, mil e poucos reais. Foi muito legal. Daí imagina, Carlos, se tu... tô num aperto esse mês, né? Tô num aperto, ia faltar para pagar aluguel, ia faltar para pagar alguma coisa, lembrei, eu tenho o meu cofrinho lá, sabe? É uma maneira ótima. E R$20 e 50, assim, por exemplo,
dá para começar muito bem. E às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, tu tá ali, quando eu vejo, põe a mão no bolso, R$50. Sabe o que aconteceu? Ô, Senhor, obrigado. Eu fui arrumar minhas estantes lá em casa e aí eu fui abrir os livros, né? Passando assim, tinha, acho que era R$150 dentro do livro. Cara, eu fiquei tão feliz, porque eu pensei, como é que eu deixei esse dinheiro parado ali, sabe? Mas imagina isso, né? Se tu tá ali no aperto, pô, tu tem 100 pila no bolso, já faz uma diferença, né? Parece besteira, mas essa é a realidade da gente trabalhar com dinheiro, porque a gente não teve. Eu sei por mim, na minha casa, dos meus pais, tá? Eu não tive essa consciência de financeiro, sabe? A minha mãe sempre foi muito gastadeira e meu pai brigava com ela. E aí a gente não tinha essa mentalidade de guardar, sabe? Não tinha a mentalidade de fazer o cofrinho. Hoje, com as minhas afilhadas, com o meu sobrinho, eu já induzo eles, já dou para eles. O meu sobrinho, esses dias eu dei um bichinho que tinha que pintar e depois ele virava um cofrinho. E assim a gente vai fazendo. Hoje, a minha afilhada de 16 anos, ela já empreende. Ela abriu um salão de unhas de gel, estuda, mas abriu o empreendimento dela. Então, hoje em dia, tem essa consciência de passar para os filhos, né? Passar para quem está... Eu não tenho filho, mas eu passo para os meus afilhados, são todos meus afilhados, essa consciência que a gente não teve. Não teve em colégio, não teve em local nenhum, né? E era tipo, recebeu, gastou tudo. E no outro mês, se acontece um imprevisto, sempre vai acontecer, né? Sempre pode acontecer. Vocês já ouviram aquela história, estragou o chuveiro, daí depois estragou a máquina de lavar, aí depois estragou tudo junto e vem sempre numa situação que a gente não tá bem, né? Vem sempre tudo junto, daí tu começa, poxa, veio tudo junto, né? Então, é isso. São as reservas de oportunidade. São as coisas que vão deixar a gente um pouco mais leve, né? Porque realmente tu tá com problema de dinheiro, realmente estressa tudo na tua vida, no teu casamento, no teu dia a dia, na tua produção. E é essa consciência que a gente não tem, que a gente tem que moldar. Eu tenho que falar por mim também. Apesar de ser, eu tenho MBA em gestão financeira também. E quando eu empreendi, comecei a empreender, foi difícil, sabe? Foi bem difícil começar a ter essa mentalidade de separar, sabe? Porque eu sempre vim de uma carreira de CLT, minha vida toda, com aquele meu salário fixo, certinho, todo mês. E aí, quando tu começa, realmente é difícil tu ter essa mentalidade. Mas a gente começa e eu não consigo ler o comentário que eu tô no celular, tá? E eu sei que tem uns comentários ali. E aí caiu, Ingrid. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. É uma realidade que praticamente todos os empreendedores passam. É muito difícil ter aquele que já tem essa consciência, né? De já começa tudo certinho, as dúvidas sempre vão surgir, eu alugo aqui, eu não alugo aqui. Eu faço os testes, ver o que realmente faz, sabe? Se tu tem a clareza dos teus custos, dos teus gastos, do teu faturamento, da tua precificação, fica mais fácil de decidir, né? Fica bem mais fácil de decidir. Se eu não tenho clareza nenhuma, eu vivo um limbo, se fosse a Ingrid, o que eu vou fazer? Vou meter a cara, né? Vou fazer, vou gastar, vou entrar ali, vou fazer. E aí, depois de 1 mês, 2 meses, acontece como a minha amiga lá do carro. Né? Eu vou ter que estar pedindo um dinheiro emprestado ou ter que estar vendendo alguma coisa para poder me equilibrar. Meu conteúdo era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. A gente abre para perguntas. Eu não consegui ler os comentários, porque eu estou no celular. Se tiver alguma coisa. Eu tenho aqui tem uma, depois eu vou ler, mas eu tenho, não exatamente uma pergunta, mas é talvez uma sugestão, talvez uma coisa até para nós termos como empreendedor, aí, porque eu acho assim, independente do que você faz, entendeu?
E como nós estamos conectados com pessoas, é interessante ter outras oportunidades também. Às vezes são parcerias que tu pode fazer, que tu pode agregar, né? Hoje em dia muito na indicação, outros negócios que tu possa não desfocar do teu, são negócios complementares, assim. E aí, quando tu vê, tu tá com algumas fontes de renda. Eu digo isso porque eu já passei por isso, já está focado e muito bem no negócio, muito, muito bem. E daí veio que é a famosa pandemia, né? E aí não tinha outra, mas se às vezes tu tem um negócio, até assim, um negócio no digital, por exemplo, alguma coisa que não dependa 100% de ti, seria sugestões de ter algumas fontes de renda, né? Que não dependa 100% de ti, né? Porque, que nem a gente diz, é muito melhor 1% de 1.000 do que 100% de ti, né? 1% de 100 do que 100% de ti. Sim. Eu trago uma sugestão, né? Mais forte esse ano, né? Para a nossa rede de empreendedores, para a gente, até no nosso olhar aqui, o que a gente pode empreender junto aqui, que a gente possa agregar valor e agregar renda, né? Não só aquela troca, não só aquele clube de motivação, entendeu? Mas que possa gerar mesmo. Né? Não, exatamente, não colocar todos os ovos num cesto só, né? Hoje tem várias possibilidades de parcerias mesmo, como tu disseste. Vou vender um curso com parceria com faculdade tal, como a gente sabe que tem. Como eu aqui, né? Tenho essa parceria com o pessoal aqui. Se eu indicar, eu tenho pelo menos uma renda passiva, que vou ganhando em cima do que eles vão pagando. E é isso, fazer parcerias que a gente consiga ter alguma lucro. Hoje tem várias, né? Se a gente começar a olhar ali na internet, a gente vê muita coisa. E é se antenar, não ficar sempre no mesmo, né? Procurar outras formas de ganhar dinheiro. Que não sejam também. Que não sejam ilícitas, né? Não, muito legal moral e ética com pessoas que a gente conhece, né? Exato, é isso aí. Mas muito bom, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Trazer um exemplo? Eu estou falando que a gente já está preparando coisas assim, né? E aí o Carlos levantou a bola e eu já estou dando um mini spoiler de que a gente vai trabalhar com isso, né? De que acho que foi muito, para mim, ficou muito claro de que eu cheguei até um certo ponto sozinha, com muito esforço, né? Óbvio, investi muito em mentoria, mas o ano passado foi um divisor de águas porque eu me envolvi, né, em comunidades, em presencial, ali junto com o Carlos, com o Menu, enfim, e mudou bastante, tanto que desde que comecei, o plano era seguir para algo maior e eu tinha esse medo. E hoje eu já vejo que não é mais algo que eu tenho que decidir em relação a querer ou não, mas sim de algo que é necessário para que eu continue a crescer, caso contrário eu vou, né, estagnar. E isso tudo foi isso tudo aconteceu exatamente por causa desses movimentos mesmo de comunidades, né? De comunidades assim como o Menu, que a gente está aqui hoje aprendendo, mas que a gente também, além do network, de conectar, a gente também está se desenvolvendo e tendo um maior clareza, né, das coisas. Tu sabe que quando eu contar uma história minha, rapidinho, quando eu comecei com essa parceria na PUC, muita gente, algumas pessoas e até familiares, que às vezes são os nossos piores sabotadores, disseram assim, mas aí tu vai, se ele te ajudar, tu vai dividir a tua comissão com ele, então eu vou, porque se eu quiser crescer é dessa forma, a gente sozinha a gente não cresce, a gente vai ficar sempre na mesma, se ficar na mesma para ti ali, tá bom, ok, mas eu não quero ficar na mesma, eu quero sim crescer, eu quero ter possibilidade de outras coisas, eu sim, se eu tiver que dividir e se isso for me trazer uma rentabilidade maior futuramente, uma parceria maior, uma empresa maior. Quem sabe a gente tem uma empresa cria um banco, uma startup digital, alguma coisa assim. Então, sim, tem que ter essa possibilidade, essa consciência que tu está investindo para crescer. Sozinha, gente, é muito difícil. Né? Sozinha a gente vai ficar sempre no mesmo. É bem difícil de crescer sozinho. Eu ouvi foi essa semana, não lembro aonde que foi, mas achei muito interessante.
que eu sozinho eu tenho 24 horas, mas se eu tenho mais alguém comigo é 48, se eu tenho mais uma pessoa, e assim vai indo. Né? Pegar essas pessoas que têm esse mesmo objetivo que a gente, né? Que Uhum. estão ali para fazer junto e bola para frente. Fazer as parcerias e sozinho, realmente, sozinho é muito difícil. Sozinho eu vou continuar na mesma, né? Sozinho eu não vou conseguir, eu, Simone, no meu caso. Eu, Simone, não consigo, não é humano fazer 40 contratos sozinha. Não é humanamente, né? Eu não consigo. Mas se eu tiver uma pessoa de uma parceria que está fazendo para mim o meu operacional, que é o que eu tenho agora, aí sim eu consigo alavancar. Aí sim eu vou conseguir ganhar o que eu quero ganhar. Aí sim eu vou aumentar as minhas despesas pessoais. Então, isso a gente tem que ter essa mente aberta, né? Vou dividir agora, sim, para ganhar mais depois. Então, não, essa mesquinhez que muitas vezes a gente vê muito, né? O gaúcho é meio assim. Mas a gente não pode ter, senão a gente não vai crescer. Se eu ficar pensando... Eu morei 5 anos em Curitiba, né? Eu adoro o Rio Grande do Sul. E o gaúcho, assim, tá, mas o que tu vai ganhar? Tipo, sabe? Às vezes tu tá propondo uma parceria que tu tem até... Tu tem mais... A pessoa tem mais vantagem em fazer negócio contigo e tu com ela, e a pessoa fica assim, desconfiada. Já nos outros lugares é mais rápido as coisas, sabe? Exatamente. A gente também tem que quebrar isso com um grupo de pessoas, porque isso também chama-se educação, né? Isso é educar, é evoluir, Exatamente. É tirar esse pensamento, né? Tipo, tu não pode ganhar mais que eu, por que não? Se de repente tu tá lá em cima, eu vou subir junto contigo, entende? É isso, não pode ganhar mais arte, mas tu tá ganhando tanto, tu ganhando menos. Gente, faz parte. Faz parte, se a gente tiver essa mentalidade de que o outro não pode ganhar mais que a gente vai morrer na mediocridade, né? Não, mas tu tá ganhando uma parte de uma coisa que tu não ganharia. Exato. Não faz sentido. Não tá trabalhando mais que a pessoa, né? É uma parte. Mas, enfim, sempre digo assim, né? Até o negócio é para todo mundo, a oportunidade é para todo mundo, mas nem todo mundo é para oportunidade. Então, pessoas que não, vocês que estão aqui na sala, estão investindo o seu tempo em conhecimento e tal, com certeza vão fazer diferença. E a gente tem que ser multiplicador disso. Ainda mais no começo de ano, né? Então, assim, né, amanhã eu vou ter um evento, né? E uma das coisas que eu vou trazer para o evento é, tipo assim, uma dica, né? Um presente. Uma coisa que eu estou trazendo para mim e gostaria de compartilhar com vocês. Tipo assim, você ter 3 metas no ano. Por exemplo, ter uma meta de realização. Realização é uma coisa que tu realiza. Uma meta de conquista. É uma coisa que tu conquista. Pode ser uma casa, um carro, não sei. E uma meta financeira. Eu acho que se a gente tiver bem claro uma coisa de realização, sei lá, eu queria aprender um outro idioma, aprendi, por exemplo, tá dando um exemplo. Uma meta de conquista é ter algo, e uma meta de financeira, nessa construção a nível do ano, as 3, e tu manter a tua linguagem de pitch, de comunicação, as 3, quando chegar, não vou dar um exemplo até o final do ano, né? Quando chegar no final do ano, as 3 vão ser uma só, né? Porque tu vai ter, de uma certa forma, buscar mais autoridade para ti, mais conexão com pessoas, tu vai te realizar. Talvez a tua realização seja isso, cara, estou realizado, tu ajudei muitas pessoas hoje, entendeu? Sim. Isso. E aí, através disso, tu pôde comprar alguma coisa melhor para ti, para tua família, e com isso, também, os teus ganhos, que alavancou isso. Exemplo, olha, eu sou empreendedor, eu comecei ali com medo e tal, e hoje nós construímos isso aqui, que não é soberba, né? Mas aí tem que falar, porque senão a gente ser exemplo nesse sentido. 3 metas: conquista, realização e financeira. Eu queria trazer para vocês isso, que é bem claro, né? As coisas que você vai construir no ano e procurar se conectar com pessoas e ver oportunidades, não olhar as pessoas como ciframos como oportunidade. Isso é muito legal. É isso aí, Show de pessoal. bola. Obrigada
Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Carlos e Ingrid, pela oportunidade. Eu acho que esse bate-papo é muito bom, né? Não é nem aula, é um bate-papo mesmo. E estamos aí. Para quem quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar ali no meu WhatsApp, no meu Instagram, e a gente conversa, tá bom? Fala aí teu arroba, Simone. Eu sei que eu tenho 2 e toda vez eu vou no Simonei. Aí eu tenho que colocar só o Si. Vamos lá. É o Si_de Freitas. Ali eu coloco algumas dicas sempre, né? Sobre não misturar as contas, sobre microcrédito. E o Simonei, que é o podcast aí lá no Marcão, lá no Vencer Hub. Vocês têm que ir lá conhecer. Que a gente vai retomar, né, Marcão? É isso aí. Maravilha, pessoal. Alguém quiser se despedir, falar alguma coisa, esse é o momento. Então, eu vou chamar um, aí essa pessoa fala, aí outro chama o outro, pode ser? Chamar o Marcão. Bom, já ia abrir já aqui para falar. Olha aí, Gente, viu? esse momento que a gente tirou aqui para poder estar dedicando a adquirir um novo conhecimento ou reforçar aquilo que a gente já sabia, ele é de extrema importância. Porque quando você está envolvido em algo que está fomentando o crescimento, com certeza 1% nem que seja de melhoria em você como profissional, em você como pessoa, você vai alcançar. Então, parabéns a todos que estão aqui, né? A gente sabe que, poxa, na correria do dia a dia, é trabalho, é filha, família, é esposa, é isso, é aquilo, é corrido. E a gente conseguir parar, então, precisa ter essa disciplina, precisa ter essa disposição e esse querer, né? Então, e quero desejar a todos que seja um ano de muita colheita e que seja o ano mais extraordinário que você já teve desses últimos 7, né? Algumas pessoas, para quem acredita, diz que esse é o ano do recomeço, né? Conforme ali algumas datativas que tem. Então, eu desejo que esse ano seja extraordinário para todos nós, que a gente possa colher muito. E só colhe quem planta. Então, se você plantou ontem, hoje ou daqui a algum momento você vai colher. E o ano passado, se você fez bastante plantação, pode ter certeza que esse ano você vai ter bastante colheita, assim como nós também estamos buscando aí, né, sem parar, né, estamos trabalhando sempre para que possamos colher e alcançar aquele objetivo que a gente já declarou e que a gente já está visualizando por esse ano. Então, é praticamente isso que eu tenho para todos vocês, que a gente possa realmente buscar força, fé e coragem e energia para que, independente das circunstâncias, independente das coisas que o governo está definindo, situações da natureza está definindo, que a gente possa permanecer centrado, buscando sempre aquilo que a gente já determinou para esse ano. Escolhe alguém para falar. Maravilha. Escolhe alguém, Marcão, para deixar sua mensagem final. Vou chamar a Eliane, hein? Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. Eu acolho isso que o Marco falou, que seja o ano de recomeço mesmo, que eu também estou assim, começando com todo gás. E também, vendo o que a Simone falou agora há pouco, a gente na advocacia também, sozinho também é muito difícil. Então, eu tenho várias parcerias, eu tenho uma parceria forte com o Previdenciário, que é aí do Rio Grande do Santa Catarina, né? Eles eram do Rio Grande do Sul, e eu represento aqui em Brasília, e não perco clientes. Nas outras áreas, eu faço parceria com outros colegas, então, assim, é bem assim, quando chega o valor, aí você pensa assim, tem que dividir, as pessoas, quando você fala para alguém, tem que dividir tanto, eu disse assim, nossa, tem que dividir, eu disse assim, pois é, mas é assim que a gente trabalha, porque sozinho a gente não dá conta do processo. Então, assim, uma área do direito você faz a parte do processo, a outra área do direito você faz a parte mais operacional, tratativos com o cliente, né? Então, assim a gente vai levando. Se não é assim, não tem como crescer.
E aí, eu desejo também a todos aí um ano de muitas vitórias e objetivos alcançados. Estamos aí com a Ingrid, sempre firmes e levando ela com muita paciência com a gente, empurrando, né, Ingrid? Deus abençoe a todos, viu? Todos nós. Maravilha, amém. Escolhe alguém para deixar mensagem, por gentileza, Eliane. Eu escolho a Ana. Obrigada, Eliane. Eu quero agradecer, né, esses encontros com o menu de negócios. Às vezes eu me sinto até parte dele, porque eu não perco uma. Estou sempre presente, né? A Simone, a clareza que ela trouxe, assim, foi maravilhosa. Deu para absorver muita coisa que estava travada na mente, né? Nada melhor do que ter pessoas que estão no mesmo raciocínio da gente, no mesmo caminho, para fortalecer o nosso caminho, né? Como vocês disseram, a gente sozinho não sai do lugar, né? A gente precisa de outras pessoas que estão na mesma direção, no mesmo caminho, para ajudar a gente. A Ingrid sempre, né, entregando tudo que ela pode, o que ela não pode para a gente, sempre nos deixando a par de tudo, né? E eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade e que esse ano seja de muitas realizações para todos nós, de muitos recomeços, porque a gente vai errar, porque a gente vai aprender melhor, né? Eu tenho comigo que se a gente não errar, a gente não aprende. A gente tem que dar uns tropeços para a gente se aperfeiçoar e ser melhor. E que seja muito abençoado para todos vocês. Da onde tu é, Adriele? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Maravilha. Escolhe alguém aí para deixar seu boa noite, seu recado. Escolho a Laiane. Laiane. Boa noite. Eu sabia que tu ia me escolher. Eu falei, não. Sempre quando diz não, vem, né? Eu não acompanhei do início, mas assim, eu pude compreender um pouco melhor, né? Que a importância da gente não misturar as coisas, né? Cada coisa no seu lugar, independente de ser CLT, de ser empresário, você sempre se posicionar em meio às finanças, você ter cálculos, fazer os cálculos do que entra, do que sai, que às vezes a gente meio que embola tudo pelo meio do caminho, né? E aí depois a gente acaba até falando, mas eu não estou tendo resultado, mas para mim isso não funciona, mas às vezes é falta de organização, na verdade, né? E assim, esse ano foi o ano que eu decidi que ia organizar a vida em um todo. Espera rapidinho. Que a gente ia organizar a vida em um todo, assim, tipo, começando pelo financeiro. Então, assim, agradeço. Mamãe tá ocupada agora. Calma só um pouquinho. Não, agora você espera. Então, assim, agradeço por estar aqui, Ingrid, que pega no pé mesmo, assim, da gente, assim, né? Esteja presente. Então, a gente já vem acompanhando a Ingrid há um tempo e fico feliz com a evolução, assim, dela, assim, sabe? Tem como botar 3 de vez? Todos, assim, que a gente sabe que quando a gente não desiste, quando a gente foca ali, os resultados vêm. Mãe, tá me batendo. Então, só agradecer. Mãe. Ilha, Ingrid. Olha, eu quero só agradecer também. Tá sem Um som, evento que querida. também vai se fortalecer cada vez mais. E a gente está preparando muita coisa, não só para o Connect, mas para o menu em geral. Então, quero muito que vocês estejam juntos comigo, né? O que eu puder fazer, eu sempre tento, né, não medir esforços. E eu acredito que esse movimento tem muito ainda, eu não gosto dessa palavra, né? Porque eles me falam muito, mas tem muito potencial ainda, né? Para chegar onde a gente tanto deseja. Então, quero muito agradecer a todo mundo pelo tempo, pelas palavras e também a Simone por trazer um pouco mais de conhecimento para a gente. Sensacional, parabéns, Simone, obrigado aí por aceitar nosso convite. E eu quero convidar vocês para estar conosco na próxima quarta-feira e convidar vocês a convidar 2 pessoas para estarem aqui conosco. Vamos fazer essa sala multiplicar,
tá bom? Tem muita coisa boa que a gente quer trazer, mas quanto maior o número possível de pessoas a gente quer transformar as vidas, vai ser importante. Então, vamos colocar isso. Cada um convida 2 a mais para estar aqui na próxima quarta-feira, e assim a gente vai multiplicando, e que bom sentir que vocês se sintam bem aqui, tá bom? Então,